É muito importante que o patrimônio histórico seja valorizado. Uma, que eu ensino a população em torno a valorizar o espaço onde ela vive. Dois, eu começo a agregar valor em outras produções. Eu começo a trazer o artesanato, a produção, não só aquela produção falando do bairro, mas também a valorização da produção dos pequenos produtores e artesãos. E o comércio em torno começa a ver o bairro onde ele faz aquele comércio de uma outra maneira. E que, na verdade, quando você começa a conhecer um pouco melhor o que significa esse tombamento da penha, a gente começa a entender que, pelo contrário, se trabalhado com inteligência, se trabalhado com organização, o tombamento da penha pode contribuir positivamente para o desenvolvimento da região. Eu acho que um evento como hoje, que vai discutir a economia criativa, as ações no território, como pensar formas de ocupação desse território, né, valorizando a história, elas são super complementares e necessárias para que as pessoas reconheçam que o tombamento é uma coisa que vai valorizar esse lugar. Assim, um dos sentidos de economia, né, do termo economia, é fazer essa administração desses recursos finitos, né? E criatividade, no fundo, é essa capacidade de invenção que eu não vejo muito como a gente limita isso, né? Então, fazer uma economia desses recursos de invenção, de criatividade, é uma tarefa bastante interessante de explorar. Temos uma série de outras ideias, de projetos para transformar a penha também em algo mais atraente do ponto de vista econômico. Por isso que a gente tem discutido as questões de economia criativa e colaborativa, porque isso já tem acontecido muito no bairro. Com o tombamento do Centro Histórico da Penha, a gente passou a discutir muito mais o que significa esse patrimônio histórico que nós temos e que é um patrimônio também cultural. Como que a gente pode tornar isso o nosso diferencial na Penha, um diferencial para o bairro que não seja necessariamente parar no tempo. O tombamento significa entender que nós temos características específicas na Penha de França que podem se tornar exatamente aquilo que atraia a atenção das pessoas, passando pela arte, passando pela cultura, pelas manifestações culturais como a festa do Rosário dos Homens Pretos, como a festa da Penha, as festas religiosas de um modo geral, incluindo o carnaval, mas também outras manifestações artísticas, né? A partir das reuniões participativas você consegue ir elencando o que faz mais sentido para aquela população, tanto imaterial como material, né? Quais são os lugares que são vistos como os lugares de lazer, né? Quais são os lugares que são vistos como os espaços de aprendizados, qual é a cultura daquele local que é uma potência, que aquela população quer que aquilo seja mais visibilizado, mais valorizado. Então, acho que é nesse sentido que a participação ajuda, porque aí não é um olhar do especialista que foi fazer uma pesquisa no campo e viu que isso ou aquilo é mais forte ou melhor, enfim. É a visão mesmo de quem vive aquela realidade, quem vive aquele local, e então é uma visão muito mais orgânica do que é mesmo o patrimônio. E fico feliz, né, com a iniciativa desse evento, dessa manhã, desse debate, até para o ser morador. Entender que os especialistas acadêmicos não podem tomar decisões sobre o patrimônio sozinho, porque eles são dotados de um conteúdo que é da academia, que eu não estou desmerecendo de forma alguma, mas que é um conteúdo que é único e que não é o mesmo dos especialistas sociais, dos especialistas civis. Então eu acho que essa dinâmica tinha que andar de uma forma complementar um do outro, e que a gente tinha que ter um papel da população deliberativo realmente na tomada de decisões sobre o patrimônio. A saúde prevê a existência do território, que é onde acontecem todas as relações sociais, simbólicas, afetivas, de trabalho, não é? E a preservação do território é fundamental como pertencimento, portanto isso atinge saúde mental. As pessoas que não têm raízes, não têm nichos de pertencimento, de relações, são doentes. Existem, para que a gente não tenha só uma visão pessimista, grupos que eu acho que estão cada vez mais conseguindo estabelecer narrativas que são alternativas a essa narrativa predominante neoliberal, que ela é muito potente. O Ururaí, acho que é um grupo super potente, mas não é o único, que está conseguindo criar ocasiões, criar estratégias
que de certa forma se contrapõe a esse desenvolvimento urbano muito cruel. Benedito,